Como algo, abre aspas, espiritual, fecha aspas, pode produzir efeitos físicos? Veja que você vai ter que entender um pouco da parte científica da coisa, os estados da matéria. Veja que entre o chumbo e o hidrogênio, o que muda são os estados. Entre o sólido e o iridescente, há uma gama de transformações dentro da mesma coisa. Só que o interessante, como a evolução ela é acumulativa, no plano físico, que é síntese de todos os planos, nós temos esses estados separados. Dentro do sólido está o líquido, está o gasoso, está o radiante. Mas nos universos, como é onde está cada vez mais se abrindo o funil para a verdade, essas coisas já estão lá. Tem isso separado e tem isso dentro. Então, se for pegar o plano físico aparentemente sólido, temos depois uma contraparte líquida, o reino do ectoplasma, o etérico, o reino do fogo, né, do calor, do vapor astral, depois o reino do o aéreo, né, que é vayu, mental, e depois ainda temos o acástico. O acástico é a antimatéria. É o iridescente, o radiante. Então tem isso fora, desdobrado, se quisermos experienciar, transitar separadamente, uma coisa de cada vez, e tem no plano físico a síntese, onde pode-se usar, a partir daqui, esperando a evolução natural, as coisas se sutilizar, ou você já experimentar. Isso é o saque. Quando você usa dos veículos de cada estado de matéria. A maioria procrastina nisso aí e se senta e espera a própria natureza evoluir, se sutilizar, né? Num conceito bem darwiniano. E tem aqueles que têm em si uma tônica mais exotérica e que já experiencia isso antes da natureza ao fazer. Então, como algo sutil pode se tornar denso? Os próprios estados da matéria nos mostram isso como acontece. O ar congela na geladeira, gerando refrigeração. A água pode ser congelada, ok? Mesmo sendo mais sutil que uma pedra de gelo. É a mesma água. Então, como acontece com o fenômeno UFO, ou OVNI, ou Vimana, que pode, por exemplo, se solidificar, desacelerar frequencialmente, e você vai ter que entender de frequência para entender isso, ele lá no plano dele, digamos que ele está na quarta dimensão, ele desacelera, e o desaceleramento arrasta a matéria e densifica. Ele pode derrubar um avião físico, ok? Como qualquer coisa física entra em choque com o físico, porque o físico não se compenetra enquanto ele está no estado sólido. Então, qual é o plano mais perigoso de todos? É o plano físico, até mesmo quando algo de espiritual densifica e entra nele. É o único local que você pode tocar, é o plano do tato. Por exemplo, algo espiritual. No espiritual, não toca em nada, porque não há tato. E nem há terminais nervosos para sentir esse tipo de contato. Então, os seres sutis, eles se interpenetram. Então, não há como agarrar nada. Então, o perigo está aqui, onde você... único lugar do universo em que você pode ser encapsulado. Que vem, inclusive, a lenda do Cristo crucificado na matéria. Ok? Então, esses fenômenos, por exemplo, aqui, como essa foto muito antiga, isso aqui está guardada no Vaticano, das mãos de fogo, do padre que desencarnou e veio, né, entrar em contato físico com uma madre lá daquele país.
E saiu queimando tudo, realmente. É um corpo astral, o corpo astral era ligado ao elemento fogo. Ele se solidificou, era um ser tão apegado à ideia de que a objetividade está na matéria. Esse é o perigo do plano físico, a ponto de você cristalizar inclusive a alma e você perdê-la, porque ela entraria em combustão aqui, como aconteceu com esse ex-padre. Então sai queimando mesmo, sai quebrando tudo, movendo coisas. É como o fenômeno dos fantasmas que aparecem em fotos. Não era para acontecer, né? Se é uma coisa que não era para acontecer, é o plano sutil se envolver com o plano denso. Mas, vamos dizer, coerente seria o contrário. Mesmo que a gente espere, aguarde com o ciclo natural de evolução. Se não quisermos fazer nenhum saque em prol disso agora. Esperar a matéria se sutilizar. Mas ela já tem as representações dessas sutilidades lá nos universos. Seja consciente ou inconscientemente. Vai depender da perspectiva de quem acessa isso. Então, o perigo está nisso, né, de desacelerar, e isso começa com o conceito, o quê? De apego. Conceito de pertencimento, né, de ter algo, de ser algo, sendo que você já é todas as possibilidades. Você tem 7 possibilidades e uma 8ª que desconhecemos. Então, a nossa vida que a gente leva aqui é a que vai definir se a gente vai ter perenidade, salvação de alma, como os religiosos querem, né, nos propor, né, nos enxertam essa crença desde sempre. Então, se você realmente quer salvar alguma coisa, quanto mais você desapega, mais descristalizado está, mais possibilidade de você permanecer, já que você é tão apegado à existência. Mas se você não tem conteúdo, haverá desistência da natureza. A natureza não tem como guardar aquilo que não traz acréscimo, porque a evolução ela é acumulativa. Tem que ter algo útil. Claro que muita coisa que digamos como bem e mal, né, aquilo que a gente vê como feio, como mal, na verdade, né, todo o adubo ele é impulso para as coisas crescerem. Então, quer dizer, muita coisa não vai ser perdida porque você conceitua como mal. Mas tem coisas que são absurdas, que passam do conceito de bem e mal. E isso é destrutivo. O que é? Que é o pior de todos, é o apego, que transforma algo espiritual em algo físico, quando que o comando da natureza é subida. Um crime evolucional. Paz reverencial.